Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mário, do Colégio Coque São Francisco, e hoje nós vamos trabalhar aqui um pouquinho algumas coisas de física para o momento Enem, ok? Como você já deve ter visto lá no Instagram da escola, né, que a gente já colocou mais ou menos os detalhes que costumam aparecer de física, né, alguns assuntos que são mais importantes. Dentre esses assuntos, eu escolhi 3 tópicos hoje para trabalhar, que seriam, né, o primeiro tópico, a parte de energia e trabalho, na parte de mecânica. Depois a gente vai dar uma olhadinha lá em calorimetria e a gente finaliza a nossa aula de hoje com um pouquinho de elétrica, beleza? Bem, uns detalhezinhos aí que são importantes e a gente vai vendo ao longo do tempo mais detalhes aí que acabam aparecendo nas questões do Enem. Desde aí, se a gente fizer um levantamento de 2010 até o ano passado, o que mais bombou no Enem, a gente vai acabar conseguindo dando uma olhada por aí, beleza? Então, vem comigo pra gente dar uma olhada aí, ó. Seguinte, mecânica, pra gente dar uma relembradinha aí, a parte de trabalho e energia é bastante importante, tá? Energia, quais são os tipos de energia que a gente pode colocar aí, né? Primeiramente, a gente podia colocar aí a energia mecânica, né? Energia cinética, primeira energia nossa aí, que faz parte da energia mecânica, seria energia cinética. Energia cinética a gente costuma colocar aí EC igual a mv quadrado sobre 2. Ou seja, é a dependência da massa e da velocidade do sistema, do corpo que está se movimentando, ok? Então é uma energia que depende do movimento. Legal aqui, já aproveitando para nós darmos uma olhada, a unidade no Sistema Internacional da Energia Cinética, não só para energia cinética, mas outros tipos, a gente vai ter o Joule, ok? Então, para que a gente saia com esse Joule aqui como unidade de energia para o nosso sistema internacional, a gente precisa entrar com todos os componentes da equação, todos em sistema internacional também, beleza? Então, essa é uma ideia importante aí, ó. Outro tipo de energia, energia potencial. No caso aqui, são as energias potenciais, né? Lembrando que energia potencial é uma energia, uma quantidade de energia que pode ser transformada, ou seja, que pode acabar sendo levada para outro tipo de energia tranquilamente. Muito bem, uma energia potencial que a gente costuma utilizar bastante é a energia potencial gravitacional, ok? A gravitacional a gente vai ter aí, ó, energia potencial igual a mgh, depende, portanto, da gravidade e da altura de onde eu lanço aquele objeto. Também nós temos aí a potencial elástica. Essa potencial elástica a gente vai ter como sendo kx² sobre 2, em que esse k é a constante da mola, ou seja, a média dureza dessa mola, e o x é a distensão ou a elongação dessa mola, o quanto a mola distendeu ou quanto a mola comprimiu, beleza? Também temos como energia potencial elétrica. Não é o nosso assunto aqui, futuramente a gente comenta um pouquinho lá na frente, beleza? Para a gente fechar esse conceito aqui, todo de energia e trabalhar um exercício aí, a gente precisa ver uma ideia bastante interessante que costuma aparecer em vários tipos de exercícios, que é a ideia de potência. Não só aqui na mecânica, mas lá em calorimetria também aparece muito potência, em elétrica também aparece bastante potência. Potência nada mais, nada menos que vai ser energia por tempo, ok? Energia por tempo. Mas, ô Mário, qual energia? A energia que você quiser, certo? Energia cinética, qualquer uma das potenciais. A energia mecânica, que seria a soma da cinética com as potenciais. Pode ser lá, se você se lembrar de calorimetria, daqui a pouco a gente vai mexer nisso. Que macete, que mole, qualquer coisa, tá bom? E ela bate lá também em elétrica, energia elétrica, quantidade de energia elétrica que você, por exemplo, consome na sua casa. Fechou? Muito bem. Para dar uma olhada também nas unidades do sistema internacional, e aí que é importante demais essa parte, potência, a gente coloca que ela vai ser a energia no sistema internacional, que é Joule, ok? E o tempo no sistema internacional que vira segundo. E Joule por segundo a gente nomeia como Watt, tá certo? Então, a unidade de energia Joule, tempo em segundo, portanto a nossa potência vai sair em watts para o sistema internacional. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos pegar e vamos resolver um exercício aí.
primeiro exercício que a gente vai mexer na aula de hoje é um exercício muito manjado, né? Um exercício bastante comum, que tem um detalhe fundamental na história ali, que acaba aparecendo até nas partes de ondulatória muitas vezes, tá certo? Essa questão que a gente vai utilizar, se você quiser depois dar uma olhadinha aí, é lá no Enem de 2015, tá certo? Mais precisamente a questão número 77 da prova amarela, ok? Então 77, se você quiser pegar a prova amarela, ok? Eu vou fazer a leitura rapidinho para a gente fazer a conversa aqui, ó. Fala o seguinte: um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção e tipicamente o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que por sua vez alimenta um motor elétrico. Então, olha lá, você está convertendo a energia solar em energia elétrica e essa energia elétrica vai movimentar o veículo, vai se transformar em energia de movimento no fim da história. Tudo bem? Muito bem. A imagem, tem uma imagenzinha lá, mostra um carro solar Tokai Challenger, desenvolvido pela Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu um campeonato, né, o World Solar Challenger de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km por hora. Vamos lá, esse textinho aí, basicamente serviu para nada. Então toma cuidado, o Enem sempre tem esses textos para tentar te enrolar. A questão vem agora mesmo. Olha lá, vamos comigo. Considere uma região plana onde a insolação... Mário, o que é insolação? Ele explica. Olha só, energia solar por unidade de tempo e de área que chega na superfície da Terra. Não sei, mas olha lá. Ele falou que essa insolação é de 1000 watts por metro quadrado. Então já para aí, ó. Eu não sei o que é isso. Tem uma outra questão de ondulatório do Enem, por exemplo, que ele fala que chega na Terra 800 watts por metro quadrado. Ele não falou nada. Não sei o que é isso. Bom, sei sim. Você já acabou de ver a nossa aula aqui, né? Olha lá. O que é o watts? O watts é potência. E metro quadrado? Metro quadrado é o quê? Área. Certo? Então, olha só. Essa insolação nada mais, nada menos que a potência dividido por área. Fechou? Você vai ver muito isso em ondulatória também, lá por exemplo, intensidade sonora. É a potência do som por área. Fechou? Muito bem. E aí ele fala o seguinte, que o carro possua uma massa de 200 kg, então a massa do carro é de 200 kg, e que seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9 metros quadrados, ok? E um rendimento de 30%. Bom, exercícios que possuem rendimento, isso é uma ideia também muito importante. O rendimento, na verdade, ele vai falar a quantidade de energia que realmente foi utilizada para aquilo que você precisa. Então, se você tiver uma energia total, parte dessa energia total vai ser dissipada, no nosso caso, 70% de dissipação, e somente 30% que fica como energia útil. Tudo bem? Muito bom. Expressando as forças de resistência do ar, ele quer saber o tempo, então a pergunta nossa é o ΔT, ok? Para que um carro a partir do repouso, velocidade inicial igual a zero, atinja a velocidade de 108 km por hora. Tá bom. Beleza, quero achar o tempo. Bom, vamos comigo aqui. Seguinte, estamos tudo no sistema internacional, exceto essa velocidade. Transforma para metro por segundo, né? Você vai lá, divide por 3,6. Isso aqui vira, portanto, 30 metros por segundo. Então vamos comigo. Primeiro passo. Qual seria o primeiro passo para a gente poder resolver o exercício? Olha só. Eu tenho uma incidência, uma insolação, alguma coisa que é uma intensidade, e tenho a área. Ou seja, dá para achar a potência então. Olha só. Vamos achar a potência? Potência total, vamos chamar de PT aqui. Potência total, você concorda comigo que seria a incidência vezes a área? Então é 1000 vezes 9, que é a área. Então isso vai dar 9.000 watts. Porém, ele disse o que pra gente? Que nós temos um rendimento. Então se eu tiver um rendimento de 30%, você concorda comigo que 30% é 0,3? Então a minha potência útil, que é a potência que eu vou realmente utilizar,
é 0,3 vezes a potência total, vezes tudo aquilo que o sistema fornece. Então é 0,3 vezes 9.000. Então a potência útil vai ser de 2.700 watts. Tá bom. Bom, e agora? Faço o quê? Bom, agora eu penso na seguinte ideia, né? Eu sei que potência é energia por área. Foi o que a gente viu agora há pouco, não é? Energia por tempo, desculpa. Energia por tempo. Ah, o tempo tá aqui, ó. Legal. Então potência tem aqui, 2.700. Fechou. Vou passar o tempo até para cá, ok? Já para facilitar a nossa vida. Mas que energia que está envolvida nisso? Energia potencial, elástica, elétrica, energia potencial gravitacional, energia cinética. Bom, ele deu velocidade. Então, ó, eu vou usar energia cinética. Você concorda comigo que a energia cinética inicial é zero? Então eu fico só com a final. Vai ser o quê? mv² sobre 2, ou seja, a massa que é 200, a velocidade que é 30 ao quadrado, que a gente transformou em unidade, dividido por 2. Olha lá, ó, dá para dar uma cancelada aí, ó. 2 zeros aqui, simplificando a história, então eu tenho aqui, ó, 27, ok? Esse 2zinho aqui, ó, vai embora também. Eu fico com 900 do outro lado, então ΔT é 900 dividido por 27. Se a gente fizer esse cálculo aí, ó, arredondando, né, porque ele pediu o valor mais próximo, dá mais próximo de 33 segundos. E aí a gente fica, portanto, com a alternativa, a letra D. Ok? De acordo lá com o gabarito oficial, letra D na prova amarela. Tudo bem? Então a ideia de você utilizar 3 conceitos que a gente viu aqui acabam sendo colocados nessa questão. Olha só, a ideia de potência, potência energia por tempo. Qual a energia? Cinética que está envolvida aqui. E a ideia da intensidade ou insolação aí no nosso sistema. Tudo bem? Beleza? Bom, pessoal, como o nosso segundo tópico aí, termologia, o estudo do calor, né? Calor e suas implicações aí, tá certo? Dentro daqui a gente tem vários ramos e um dos ramos seria a calorimetria. Bom, nós vamos pensar primeiramente nessa aula de hoje no calor sensível. O calor sensível, ele vai estar relacionado com o quê? Com a mudança de temperatura, ou seja, eu forneço calor para o sistema ou retiro o calor desse sistema e eu tenho, portanto, uma variação de temperatura, ok? Sem mudança de estado físico. Quando eu tenho a mudança de estado físico, é outra história, tá certo? A gente não vai entrar nisso aqui hoje. Quando eu tenho mudança de estado físico, a minha temperatura, por exemplo, de fusão ou de ebulição, ela permanece constante, tá certo? Então, o calor sensível ele é dado por Q igual a mc ΔT. ΔT, variação de temperatura. M é a massa, Q é o calor. E esse Czinho aqui é o nosso calor específico. Esse calor específico, como o próprio nome já diz, é específico do composto que a gente está trabalhando, né? Seja lá um objeto ou um material como um todo. Beleza? Bom, como que isso aqui pode se relacionar? Pode se relacionar lá com a nossa potência também, tá certo? Então é um exercício bastante importante aqui colocar, relacionar potência. Lembrando que potência é energia por tempo, ok? Energia, o nosso calor, certo? Esse calor aqui, eu gosto muito de falar que o calor, é uma definição muito legal aí, ó, que o calor é uma energia em trânsito, ok? Uma energia em trânsito. Uma energia que pode ser trocada de um corpo para outro, desde que haja uma diferença de temperatura. Muito bem. O exercício que a gente vai dar uma olhadinha aqui hoje, olha lá, é o exercício da prova de 2019, certo? Ano passado. Se você pegar aí a prova, na prova azul, certo? Então, na prova azul é a questão 117, certo? Vamos fazer a leitura dela rapidinho? Vamos lá comigo então, ó. Ele fala o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou uma massa de 2,5 gramas de castanha. Castanha do Pará aí no caso, certo? Então ela queimou essa castanha crua para aquecer uma massa de água. Então essa massa de castanha, vamos chamar de MC.
A massa de água é de 350 gramas. Muito bem. Em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Então ela tocou fogo na castanha e esse calor todo que foi emitido pela castanha serviu para aquecer essa quantidade de água. Beleza? Muito bom. Com base na leitura da tabela nutricional dada a seguir e da medida de temperatura da água após a queima total da combustão, do combustível, ela concluiu que 50% da energia foi aproveitada, ou seja, rendimento de 50%. Muito bom. Somente 50% da energia gerada na queima da castanha que passou para a água. Muito bom. Sabendo que o calor específico da água é de 1 caloria por grama grau Celsius e que a temperatura inicial da água era de 20 graus Celsius, aí ele vai lá fazer a pergunta. Vamos lá, pegar a pergunta aqui, ó. Vamos lá. A pergunta dele é o seguinte: qual foi a temperatura atingida para a água ao final do experimento? Ou seja, ele quer a temperatura final. E ele dá uma tabela para você, ó. Lá na tabelinha, o que você consegue obter na tabela? Se você pegar depois o exercício aí, você vai ver o que eu estou falando. Na tabela ele fala o seguinte, que a porção é de 10 gramas de castanha, 10 gramas de castanha, ok? 10 gramas de castanha, tem um valor energético de 70 quilocal. Bom, vamos lá. Vamos organizar tudo para a gente poder resolver o exercício. Então vamos pensar o seguinte, ó. Primeiramente, se a minha tabela está fornecendo em quilocalorias essa quantidade de energia, eu não vou trabalhar com o sistema internacional. Tudo bem, não tem problema. Desde que tudo bata com a história, ok? Desde que tudo faça sentido. Realmente, o meu calor específico, ele está em caloria por grama grau Celsius. Então tá valendo, ok? Primeiro tópico para a gente poder analisar esse tipo de questão. A professora lá tinha 2,5 gramas de castanha. Então olha só, pessoal. O professor usou 2,5 gramas de castanha. Então vamos pensar o seguinte. Regrinha de 3, ó. 10 gramas de castanha fornecem para mim 70 quilocalorias, ok? Se eu utilizei 2,5 gramas da castanha, vai acabar fornecendo uma quantidade Q de energia, certo? Se você fizer a conta aí, né? 70 vezes 2,5 dividido por 10, simplifica inclusive aqui um zero, ok? E isso vai dar 17,5 quilocalorias. Vamos abrir esse quilo aí, quilo é prefixo de 1000. Então isso aqui dá 17.500 calorias. Muito bom. Ah, então todo esse calor aqui serviu para aquecer a água? Não. Olha lá o que ele falou. Então rendimento de 50%. O que você vai fazer aqui, ó? Somente 50% passou para a água. Ou seja, o calor que foi fornecido para a água vai ser metade disso aqui, ok? Então metade disso daí dá 8.750 calorias. Isso aqui foi usado para aquecer a água. A outra metade foi dissipada. Muito bom. Como é que eu vou aquecer a água? Que macete, nós acabamos de falar que nós não vamos mudar o estado físico da água. Simplesmente uma mudança de temperatura. Então faz um que macete para a água aí, ó. MC delta T. Muito bom. O calor é 8.750. A massa de água, 350 gramas. Calor específico é 1. Vamos ver quem é a variação de temperatura. Se você fizer a continha aí, ó, passando esse 35 lá dividindo, esse delta T aí para você vai ficar dando 25 graus Celsius. Aí você vai todo feliz, alegre, saltitante e marca a alternativa A e erra o exercício. Por quê? A pergunta do exercício é: qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Você não encontrou a temperatura no final. Você encontrou o quê? A variação da temperatura. Então fica ligado. Vestibular, ele também analisa quem está ligado no exercício, quem está ligado na prova, ok? Então, ΔT de 25 graus Celsius, quem que vai ser a temperatura final? ΔT, na verdade, é a temperatura final menos a inicial, ok? Então, juntando aqui, ó, a minha inicial era 20 e o ΔT é 25. Passa para lá, então. Quem que é essa temperatura final, que chama TF? Vai ser de
45 graus. Portanto, de acordo com essa questão, nessa prova que a gente está analisando, a gente fica com a alternativa letra C de cachorrão. Beleza? Então fica ligado porque é um exercício de detalhe, né? Imagina você fazer a conta inteira e errou aqui no mais simples. Então fica ligado. Tem gente que gosta de resolver aqui, abrir esse ΔT, você já poderia ter feito isso, abrir isso aqui como T menos T0, ou seja, T menos 20. Fazer distributiva, resolver o problema. É a minha opinião. Eu acho que fica uma conta muito longa, você vai fazer uma distributiva, isso pode causar problemas. É só você ligar o sinal de alerta. Faz aqui com o ΔT e você pensa, eu estou procurando a temperatura final e não a variação da temperatura. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, e o nosso último tópico para hoje vai ser também estudar um pouquinho de eletrodinâmica, falando em potência e carga de bateria. Então, você percebeu que a gente falou potência em todos os exercícios aí, basicamente, né? Então, potência e carga de bateria. Vamos pensar na ideia. Se você definir a corrente elétrica, certo? Corrente elétrica, o que vai ser corrente elétrica? Nada mais, nada menos que a quantidade de carga que passa, né? Então, vamos colocar aqui corrente aqui, é a carga por tempo, por intervalo de tempo. Vou colocar só tempo só aqui, você vai entender por quê. Aí, o que você vai fazer? Ó? Eu vou aqui pensar numa situação legal. Vamos passar esse T para lá? Eu fico que Q igual a I vezes T. Muito bem. Ou seja, essa é a carga que atravessou é igual a corrente vezes o tempo. Se eu for pensar no sistema internacional, essa unidade de carga, ela vai ser a corrente é medida sempre em ampere, ok? Vezes o tempo, a unidade de tempo é o segundo no sistema internacional. Isso aqui recebe o nome para mim de Coulomb, que você conhece, lá da eletrostática. Muito bem. E aí? Só que no sistema usual, se você pensar no comércio, né? O nosso comercial, vamos pensar assim, ele usa como unidade disso aqui o ampere hora. Ampere vezes hora, ou seja, corrente em ampere e o tempo em horas. É ampere vezes hora, não é ampere por hora. Então, por exemplo, uma bateria de 60 ampere AH, né? 60 ampere hora. Não é que ela fornece 60 amperes por hora. Não, ela fornece uma carga de 60 ampere hora. É vezes aí. Tudo bem? Isso aqui cai muito, não só no Enem, mas também na prova da Unicamp, na prova da Unesp, na prova da FUVEST, sempre tem coisas com relação à bateria. É um assunto muito comum, que a gente sabe, né? A gente cada vez mais precisa e depende das baterias. Beleza? Então, ó, a questãozinha que a gente vai resolver agora é do Enem também, o Enem PPL, ok? Das pessoas privadas de liberdade, lá do ano de 2017, ok? A questão é a número 110, ok? Bem simplesinha, rápida e simples. Olha só, a capacidade de uma bateria com acumuladores, tal como é usada no sistema elétrico de um automóvel, é especificada em ampere-hora, é o que a gente acabou de falar aqui, certo? Uma bateria de 12 volts, então a voltagem da bateria é 12 volts, ok? E 100 ampere-hora, ou seja, a carga da bateria é de 100 ampere-hora. Muito bem. Fornece 12 joules para cada coulomb de carga que flui. Tudo bem, não leva em consideração. Se um gerador de resistência interna desprezível, que fornece uma potência elétrica média, uma potência de 600 watts, fosse conectado aos terminais dessa bateria descrita, quanto tempo levaria para recarregá-la completamente? Bom, gente, a gente está perguntando tempo, né? Essa é a pergunta, tempo. Tá, então olha só. Se eu tenho um gerador dessa potência, tem uma voltagem aqui. Se você se lembrar da potência lá da elétrica, potência na elétrica a gente precisa escrever como π. Lembra? Que era corrente vezes DDP, corrente vezes voltagem. Então, olha só, qual é a corrente que esse gerador fornece? Bom, a potência dele é de 600 watts, o I é o que eu estou procurando e a voltagem é de 12 volts. Então, o I, 600 dividido por 12, isso vai dar 50 amperes. Então, ele fornece 50 amperes. Fechou! Olha só, se eu sei que carga é igual a I vezes T, a famosa equaçãozinha do kit,
até nem falei ali, mas o pessoal da química usa esse assunto lá em eletrólise, perdão. Como é que vai ser aqui, ó? A sua carga é de 100, igual a sua corrente, que é 50, vezes o tempo. Simplifica aqui. Você concorda comigo que o tempo, então, vai ser de 10 dividido por 5, 2. O quê? Horas. Olha lá, isso aqui é ampere hora. Então, o tempo saiu em horas. Então, vai ficar com a alternativa, no caso, letra B. Então, olha só. Exercício bem sossegado. Você precisa só colocar as coisas no ponto devido, né? E a gente consegue colocar as coisas no ponto devido, anotando tudo que a gente precisa. Tudo bem? Beleza? Então, pessoal, é isso daí. Então, qualquer dúvida, nós estamos juntos. Acompanhe as nossas aulas aí do nosso Momento Enem, que você vai conseguir se preparar tranquilamente. Fechou? Então, beleza. Um forte abraço aí do Capitão América e tamo junto. Valeu, até mais!